E se eu te dissesse que o que você está prestes a descobrir nunca deveria ter chegado ao público? Que por séculos, um pequeno grupo de pessoas detém um conhecimento tão poderoso que poderia mudar completamente a forma como você vê a realidade. A maçonaria sempre foi envolta em mistério, desde seus rituais fechados até sua influência na política, economia e cultura. Essa sociedade secreta tem sido alvo de teorias e especulações. Mas agora, algo aconteceu. Nos últimos meses, documentos altamente restritos começaram a vazar. Vídeos clandestinos de rituais maçônicos surgiram nas redes sociais e se tornaram virais, atraindo milhões de visualizações. Pessoas do mundo inteiro estão finalmente vendo o que acontece dentro das lojas. Símbolos enigmáticos, gestos codificados, cerimônias obscuras, tudo estava ali o tempo todo, mas ninguém conseguia enxergar o que realmente significava. E então, um evento estranho chamou ainda mais atenção. Um dos líderes mais influentes da maçonaria, o reverendo Dr. Joseph Marrow, renunciou repentinamente sem explicação. Ele simplesmente desapareceu do meio público. Por quê? O que teria sido revelado que até mesmo os membros de mais alto grau começaram a sair? A resposta parece estar em um único documento, escrito por um maçom do 33º grau. O nível mais alto da maçonaria, acessível apenas a um grupo seleto. Esse documento não deveria estar disponível ao público. Seu nome? Moral e Dogma, de Albert Pike. E é nesse livro que encontramos uma revelação perturbadora. Os maçons comuns, aqueles que acreditam estar ascendendo dentro da fraternidade, são mantidos no escuro o tempo todo. Eles acham que conhecem os segredos da organização, mas na verdade são apenas peças em um jogo muito maior. A questão que fica é: o que exatamente os maçons do 33º grau sabem que nós não sabemos? O que há de tão poderoso nesse conhecimento que precisa ser escondido da humanidade? Prepare-se, porque depois desse vídeo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. No MIS, próximo tópico, vamos entender como funciona a estrutura da maçonaria e o que está escondido por trás dos seus graus secretos. A maioria das pessoas acredita que a maçonaria é apenas uma fraternidade exclusiva, onde homens influentes se reúnem para discutir filosofia, negócios e eventos sociais. Mas isso é apenas a superfície. A estrutura da maçonaria foi projetada para manter os iniciados desinformados. O sistema funciona por meio de graus maçônicos, que representam diferentes níveis de conhecimento dentro da organização. O primeiro grau é o de aprendiz, onde os iniciados recebem ensinamentos básicos sobre a fraternidade. O segundo grau é o de companheiro, onde a pessoa começa a aprofundar seus conhecimentos. O terceiro grau é o de mestre maçom, que para muitos parece ser o ápice da jornada. Mas aqui está o grande segredo. Esses 3 primeiros graus são apenas um teste, um tipo de fachada para algo muito maior. O livro Moral e Dogma, de Albert Pike, revela algo que muda incompletamente a percepção da maçonaria. Segundo Pike, os graus inferiores servem apenas para preparar os membros e mantê-los ocupados. Os símbolos e rituais ensinados nesses graus não têm seu verdadeiro significado revelado aos iniciados. E então surge a pergunta: se nem mesmo os mestres maçons têm acesso aos segredos da ordem, quem tem? A resposta está dentro de uma estrutura paralela da maçonaria. O rito escocês, que leva os iniciados além do 3º grau, passando por 32 graus adicionais, até chegar ao 33º grau, o mais alto da hierarquia maçônica. Mas diferente dos primeiros graus, o 33º grau não pode ser alcançado apenas por estudo ou dedicação. Ele é concedido apenas para aqueles que são escolhidos por uma elite interna.
Isso levanta um questionamento ainda mais inquietante. Se os primeiros 32 graus servem apenas para condicionar os membros a acreditarem que fazem parte de algo grandioso, o que está sendo ensinado no 33º grau que precisa ser tão restrito? Segundo Albert Pike, os graus inferiores são apenas uma fachada. Seus ensinamentos são falsos, mas necessários para manter aqueles que não são dignos ocupados. Ou seja, a verdade está reservada apenas para um grupo seleto que realmente comanda a organização. Mas qual é esse segredo tão poderoso que precisa ser guardado a todo custo? No próximo tópico, vamos mergulhar no livro proibido da maçonaria e descobrir o que Albert Pike revelou sobre o verdadeiro conhecimento maçônico. Entre todos os documentos maçônicos já escritos, um em especial se destaca por conter revelações que não deveriam estar acessíveis ao público. O livro Moral e Dogma, escrito por Albert Pike, é considerado um dos textos mais importantes dentro do rito escocês da maçonaria. Mas o que ele realmente diz? Diferente dos ensinamentos básicos transmitidos nos primeiros graus, esse livro sugere que a verdadeira maçonaria não é acessível para todos, apenas para uma elite seleta. Pike descreve os primeiros 32 graus como uma ilusão, um sistema criado para manter os membros em um estado de obediência e cegueira. Ele afirma que apenas no 33º grau o verdadeiro conhecimento é revelado. E esse conhecimento envolve algo muito mais profundo do que política, economia ou religião. Segundo Pike, o verdadeiro poder da maçonaria está no controle da percepção da realidade. Ele sugere que os símbolos, rituais e arquétipos utilizados dentro da fraternidade não são apenas metáforas, mas sim ferramentas de manipulação mental e social. Isso significa que os altos membros da maçonaria não apenas estudam esses símbolos, eles os utilizam para influenciar o mundo. E aqui está algo ainda mais perturbador. Muitos desses símbolos estão escondidos à vista de todos, em locais que vemos diariamente. Por exemplo, você já reparou no olho que tudo vê na nota de $1? Esse símbolo remonta ao Antigo Egito e, no contexto maçônico, representa o conhecimento supremo que apenas os escolhidos possuem. Outro símbolo clássico da maçonaria é o compasso e esquadro, que representa o equilíbrio entre o mundo material e espiritual. Mas para os maçons de alto grau, esse símbolo também contém um código secreto, acessível apenas para aqueles que sabem interpretá-lo. E a grande questão é, se esses símbolos estão por toda parte, até mesmo em dinheiro e em grandes corporações, será que a maçonaria exerce um controle muito maior sobre a sociedade do que imaginamos? No próximo tópico, vamos desvendar como os símbolos, arquétipos e rituais são usados para manipular a percepção coletiva e influenciar eventos globais sem que as pessoas percebam. Se existe algo que os maçons do 33º grau dominam como ninguém, é o poder dos símbolos e arquétipos. O que muita gente não percebe é que símbolos não são apenas desenhos. Eles carregam um impacto psicológico profundo e podem influenciar a forma como percebemos o mundo. Ao longo da história, os símbolos foram usados como ferramentas para comunicar ideias ocultas, programar mentes e direcionar comportamentos sem que as pessoas sequer percebam. E o mais assustador, isso está acontecendo até hoje. Os símbolos maçônicos que você vê todos os dias, o olho que tudo vê, o símbolo mais icônico da maçonaria, presente na nota de $1. Representa vigilância, conhecimento supremo e a ideia de que uma elite está no controle. O compasso e o esquadro, símbolo central da maçonaria, representando a união entre o material e o espiritual, mas também visto como um código oculto para aqueles que sabem interpretá-lo.
A pirâmide incompleta, outro símbolo encontrado no dólar americano, sugerindo que há um projeto em andamento que só será concluído por aqueles que controlam as estruturas de poder. Mas os símbolos são apenas a ponta do iceberg. O que os maçons de alto grau realmente dominam é a engenharia da percepção coletiva, um método que permite moldar a forma como as pessoas interpretam a realidade, influenciando seus pensamentos e comportamentos sem que elas percebam. Como a maçonaria usa o controle da percepção? Grandes eventos históricos, crises econômicas, guerras, mudanças culturais, muitos desses acontecimentos seguem um padrão ritualístico que remonta às antigas doutrinas ocultistas. Existe um princípio dentro da maçonaria chamado Ordo ab Chao, que significa ordem a partir do caos. Essa ideia sugere que, para instaurar uma nova ordem, primeiro é preciso criar uma grande crise. Isso faz com que as pessoas fiquem desorientadas e, no desespero, aceitem qualquer solução imposta, mesmo que essa solução beneficie apenas a elite no topo. Esse conceito pode ser observado em diversos momentos da história. Crises financeiras que levam a novas regulações que aumentam o controle sobre a população. Conflitos globais que justificam maior vigilância e restrição de liberdades. Eventos sociais que, mesmo parecendo espontâneos, acabam sempre favorecendo os mesmos grupos no final. E o mais impressionante, isso está diante de nós o tempo todo, na mídia, na cultura pop, nos discursos políticos e até mesmo no entretenimento. Mas se a maçonaria de alto grau realmente domina essa técnica, quem são as pessoas que fazem parte desse seleto grupo? No próximo tópico, vamos revelar quem são os verdadeiros mestres do jogo e como eles influenciam cada aspecto da sociedade moderna. Agora que entendemos como a maçonaria de alto grau utiliza símbolos, rituais e engenharia social para moldar a percepção coletiva, surge a pergunta inevitável: quem realmente detém esse conhecimento? Se analisarmos a história, veremos um padrão surpreendente. Presidentes, líderes militares, magnatas da indústria, figuras da mídia e até artistas influentes. Muitos deles chegaram ao 33º grau da maçonaria. Mas isso é só coincidência? Figuras históricas ligadas à maçonaria. Franklin D. Roosevelt, 33º grau. Foi o presidente que remodelou o sistema financeiro moderno dos Isenaigua. Sob seu governo, símbolos maçônicos foram inseridos na nota de $1, como o olho que tudo vê e a pirâmide incompleta. Winston Churchill, 33º grau. O primeiro-ministro britânico que comandou o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Famoso por seus discursos hipnóticos e técnicas avançadas de manipulação de massas. J. Edgar Hoover, 33º grau. Primeiro diretor do FBI, coletava dossiês secretos sobre políticos, empresários e celebridades, criando uma rede de controle invisível. Lyndon B. Johnson, de 33º grau, assumiu a presidência dos Ellison logo após o assassinato de John F. Kennedy. Durante seu governo, implementou reformas estruturais que aumentaram o poder do Estado e beneficiaram a elite financeira. Walt Disney, 33º grau, criador de um império de entretenimento que moldou a cultura popular por gerações. Suas produções estão repletas de referências esotéricas e simbologias ocultas. Coincidência ou engenharia social? Se essas figuras realmente atingiram o mais alto nível dentro da maçonaria, surge uma pergunta ainda mais inquietante. O 33º grau é apenas um reconhecimento honorário ou um treinamento avançado para aqueles que governam o mundo nos bastidores? Se analisarmos a estrutura da sociedade moderna, perceberemos que os mesmos princípios maçônicos estão presentes na política, na economia e na mídia. Eles criam a narrativa.
Eles estabelecem os problemas e eles oferecem as soluções. Tudo isso dentro de um sistema cuidadosamente projetado para manter o poder concentrado nas mãos de poucos. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, basta observar como grandes eventos da história seguem um padrão previsível. Cria-se um problema. Pode ser uma crise econômica, um conflito internacional ou uma pandemia global. A reação do público é previsível. Medo, caos, desespero. As pessoas clamam por soluções. A solução é imposta, sempre envolvendo mais controle, mais vigilância e menos liberdade. Esse ciclo se repete continuamente e sempre beneficia os mesmos grupos no topo da pirâmide. Mas isso nos leva à questão mais importante de todas. Se tudo ao nosso redor está sendo manipulado, existe alguma forma de escapar dessa matriz de controle? No próximo e último tópico, vamos revelar como proteger sua consciência e recuperar o poder sobre sua própria realidade. Agora que desvendamos como o terceiro grau da maçonaria utiliza símbolos, rituais e engenharia social para moldar a realidade coletiva, surge a pergunta mais importante: como escapar desse sistema e recuperar seu verdadeiro poder? Se há algo que essa elite não quer que você saiba, é que você também pode usar esse conhecimento para reescrever sua própria existência. O que diferencia os membros do terceiro grau do restante da humanidade não é apenas o acesso a segredos ocultos, mas sim a forma como eles enxergam e manipulam sua própria identidade e a percepção da realidade. Eles compreendem algo que a maioria nunca percebe. A realidade responde ao que você acredita ser verdade. Desde o nascimento, somos programados para aceitar uma identidade fixa. Aprendemos a obedecer regras, aceitar limitações e seguir padrões que não escolhemos conscientemente. Mas o segredo guardado por essa elite é que a identidade humana é moldável. Isso significa que você pode reprogramar sua mente para escapar dessa ilusão. Passo 1. Despertar do estado de hipnose. O primeiro passo para sair desse sistema é reconhecer a programação em que fomos inseridos. A mídia, a publicidade e as instituições reforçam crenças limitantes o tempo todo. Eles querem que você acredite que o sucesso é raro, que riqueza é difícil de alcançar, que certas oportunidades não são para você. Mas pergunte-se, quem se beneficia se eu acreditar nisso? Quanto mais você aceita as limitações impostas, mais previsível e controlável você se torna. A elite usa símbolos e arquétipos para moldar suas crenças sem que você perceba. Agora que você sabe disso, comece a questionar tudo o que chega até você. Passo 2. Controle sua identidade, antes que alguém controle por você. Se os membros do 303º grau possuem um segredo definitivo, é este: a identidade controla a realidade. Isso significa que a forma como você se vê determina como o mundo responde a você. Se você acredita que é um fracassado, suas ações refletirão essa crença. Mas se você acredita que o sucesso é natural para você, seu comportamento muda instantaneamente. Isso explica por que grandes atletas, empresários e artistas criam alter egos para alcançar performances extraordinárias. Eles sabem que não basta agir diferente, é preciso se tornar alguém diferente. Agora pergunte-se, quem você deseja ser? E mais importante, o que aconteceria se, a partir de agora, você começasse a agir como a versão mais bem-sucedida de si mesmo? Se suas decisões fossem tomadas a partir dessa nova identidade, como sua realidade começaria a mudar? A elite sabe que a transformação da realidade começa na mente. Se você reprogramar sua identidade, o mundo ao seu redor inevitavelmente se ajustará. Passo 3. Crie seus próprios símbolos e rituais.
Os símbolos são usados para programar a mente coletiva, mas eles também podem ser usados para reprogramar sua própria consciência. Aqui estão algumas formas de fazer isso. Crie um símbolo pessoal, algo que represente sua transformação. Pode ser um objeto, uma imagem ou até uma frase que você repete diariamente. Use rituais para fortalecer sua mente. Todos os dias, reforce sua identidade com gestos, posturas e afirmações que consolidem sua transformação. Filtre as informações que chegam até você. Se a mídia e o entretenimento programam a mente coletiva, você pode fazer o oposto. Escolher conscientemente o que entra na sua mente. O que os membros do terceiro grau fazem é exatamente isso. Eles moldam o mundo a partir de suas próprias regras. Agora, você pode fazer o mesmo. O último segredo. O mundo responde a quem comanda a própria realidade. A elite entende uma verdade simples. A realidade não é fixa. Ela se adapta àqueles que sabem manipulá-la. O grande erro da maioria das pessoas é acreditar que o mundo é imutável, que as regras foram escritas em pedra e que nada pode ser feito para mudá-las. Mas se você observar as grandes figuras da história, perceberá que aqueles que realmente moldaram o mundo não foram os que seguiram as regras, foram os que as escreveram. E agora você tem duas opções: continuar vivendo dentro da realidade programada para você, ou assumir o comando da sua própria existência. Essa decisão começa agora. O que você escolhe? Se esse vídeo te fez enxergar algo novo, deixe o like e se inscreva no canal. Vamos continuar explorando as verdades que não querem que você saiba. E lembre-se, os verdadeiros mestres da realidade não são aqueles que seguem as regras, são aqueles que as criam.